Papo reto, papo reto, papo com reto. J. Silva. Você está ouvindo J. Silva. Agora meio-dia 12 minutos, meio-dia 12, começando mais um programa Debate Livre, nesta quarta-feira, 17 de abril de 2019, mais um quadro Papo Reto, hoje quarta-feira, tem um encontro marcado com você até as 13 horas. Até as 13 horas estaremos sintonizados, eu e você e eu, para conversarmos um pouquinho, falar sobre a política jataubense. Então, desde já nós queremos agradecer a você pela audiência, você que está conosco, pelo carinho do Rádio Ligado, todos aí que estão na sintonia, você aí da zona rural, aí da minha terra natal, Riacho do Jacu. Em nome de todos ali do Riacho do Jacu, eu quero saudar toda a zona rural do município, muita gente nos ouvindo, acompanhando a nossa programação. Você também que nos escuta aqui na sede do município, nos 4 cantos da cidade, aí nos bairros, compartilha aí a nossa programação. A partir de agora até 1 da tarde estaremos ligados no programa Debate Livre, aí toda quarta-feira com o quadro Papo Reto. Hoje estamos aqui recebendo o vereador Maviael, vereador Maviael de Abílio, do PSD, ele que vai conversar um pouquinho conosco nessa tarde de quarta-feira. Quero aqui mandar um alô todo especial, um abraço a meu primo, meu primo Júnior. Eu tive esse final de semana lá em Garanhuns, e ele disse que toda quarta-feira está lá, fica sintonizado a partir do meio-dia na nossa programação. Um forte abraço a Júnior, aí em Garanhuns, e todos aqueles que nos dão um carinho da sua audiência. Toda quarta-feira aqui o nosso encontro marcado, o quadro Papo Reto, dentro do programa Debate Livre. Hoje, também aqui conosco o nosso DJ Bruninho Paiva, que está aqui no painel de controle. Daqui a pouquinho vai estar se ausentando, mas está aqui, Bruninho Paiva, meu parceiro aí de toda quarta-feira, que sempre está conosco aqui no programa Debate Livre, dentro desse quadro que tem assim mexido com as estruturas da política jataubense. Na última quarta-feira tivemos uma entrevista, e a partir daí, rapaz, o moído foi grande, diante de declarações aí do vereador Jackson, e o moído foi grande durante toda a semana. Então, toda quarta-feira a gente está aqui com esse encontro marcado. Hoje, como eu falei, já está aqui nos estúdios o nosso amigo, o vereador Maviael de Abílio, também acompanhado pelo seu filho Matias e também o escudeiro, o seu velho escudeiro Zezé do Jundiá, que também está aqui acompanhando o vereador Maviael. Antes de nós batermos um papo com o vereador, nós queremos agradecer aos nossos parceiros, os nossos parceiros que estão conosco na nossa programação, o vereador Fernando Firoca, uma voz aí lutando pelo jataubense, também vereador Zusa do Jacu, compromisso e lealdade aí com o povo jataubense, também vereador Jackson Galego de Antônio Roque, também conosco o vice-prefeito Jackson Buraco, amigo de todas as horas, além do nosso amigo Sérgio Rodrigues, design gráfico e marketing digital. Então você aí que precisa de material gráfico, todo material de mídia digital, temos aí um ótimo profissional, o nosso amigo Sérgio Rodrigues, design gráfico e marketing digital. Você liga, eu passo aí um zap para ele e pede o seu orçamento. O telefone é DDD 81 98103 6620. Você vai falar aí com o nosso amigo Sérgio Rodrigues. Também conosco, Dedê e Vanessa Multimarcas, ali no calçadão do Moda Center, na rua H, box 57 e 58, no setor branco. Dedê e Vanessa Multimarcas, especializada aí em toda a linha de bermudas e calças masculino, feminino e infantil. Então você confeccionista, você aí dono de loja também, você quer aí levar para a sua loja as melhores marcas, você procura aí o Dedê e Vanessa Multimarcas. Essa marca, eu confio, eu visto essa marca, Dedê e Vanessa Multimarcas, onde a novidade ela chega primeiro. O camarada, hoje a gente está vivendo uma moda do jeans com lycra. Tem gente que gosta de jeans com lycra, Dedê tem lá na loja dele. Se você não gosta, mais tradicional e quer o jeans sem lycra, Dedê também tem. Então, um forte abraço aí para o meu amigo Dedê, sempre sintonizado. Um abraço para o nosso diretor de programação, Rui Siqueira, também o nosso amigo Marquinhos Aragão, que faz parte também do Debate Livre, o professor Arnaldo Cícero Marques, meu parceiro Isaac Silva, está na sintonia conosco também, Diógenes Ramos, enfim, todos que estão sintonizados conosco, um forte abraço. E a partir de agora vamos assim bater esse papo reto aqui com o nosso vereador Maviael. Maviael, primeiramente, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso papo reto. Boa tarde, J. Silva, Rui Siqueira, Bruninho,
amigo Zezé, que está aqui conosco, e meu filho Matias, todos os ouvintes da Rádio Jataúba FM e os que acompanham a gente pela live também. Boa tarde. Vereador, começamos, né, 2019, aí basicamente passando aí um pouquinho mais de metade do mandato, né, dessa legislatura, né, que termina em 2020, então estamos aí há 2 anos e 4 meses de mandato. Qual a avaliação que o senhor faz do seu trabalho, da sua luta, do seu trabalho em torno, no modo geral, né, o balanço que o senhor faz desses 2 anos e 4 meses de mandato? Olha, uma avaliação que o bom é quando as pessoas nos avaliam, né? Porque as avaliações das pessoas são melhor do que às vezes o que a gente vemos. Mas eu acredito que nós temos feito o nosso trabalho, às vezes tem tido excedido algumas coisas, outras às vezes deixado a desejar, porque ninguém é perfeito, mas dentro do possível, eu acredito que esse ano, nesses últimos 6 meses, eu tenho feito o possível para fazer um mandato cauteloso no sentido de ser justo e fazer as coisas com responsabilidade maior. Nós vemos que foi uma eleição muito complicada, o senhor, nas vésperas, né, vamos dizer assim, das convenções, né, que antecederam essas eleições, né, o senhor fazia parte do grupo de situação, né, junto com o prefeito Antônio de Roque, na época, sua esposa Vanessa, que era vereadora. E às vésperas ali você, inclusive, nos chamou, e a gente foi lá, fez aquela entrevista, onde o senhor anunciou a sua ruptura com o grupo, depois, né, de um descumprimento de uma promessa que teria sido feita. Ali, muito se falava nas dificuldades que o senhor teria por estar próximo a uma eleição, né, de se eleger. O senhor se elegeu, né, e tem feito um trabalho na Câmara. Como é que você tem vislumbrado 2020? Né, vai para a reeleição, houve rumores de que o senhor talvez estivesse um pouco desiludido com a política, talvez, né, não fosse mais disputar uma eleição. Como é que está a questão Maviael pensando no futuro? Olha, Jota Silva, nós pensamos no futuro, agora uma questão, como você levantou, desde o que aconteceu em 2016, tudo o que vem acontecendo, eu acredito que tudo que acontece na nossa vida, ele contribui. Até a própria Bíblia diz, né, que tudo contribui para o bem. E não tem como você sair forte de uma batalha, se você não entrar numa batalha, que essa batalha, às vezes, aos olhos de outras pessoas, seja improvável que você vença. Porque se é algo que todo mundo já sabe que você vai vencer, simplesmente vai ser só um cumprimento de tabela. E o que fortifica a gente é quando nós passamos por algum tipo de dificuldade e é superada. Quer dizer, as pessoas se conectam mais ainda com as nossas superações, não é às vezes com aqueles momentos melhores que a gente tem quando nós estamos só desfrutando. E isso foi com que fez que, às vezes, pronto, hoje eu entendo o que aconteceu. Eu usava muito de querer culpar A ou B, mas hoje eu entendo que isso veio para eu ser colocado no patamar. Se hoje citarem Jataúba, um dos 5 ou 6 políticos que têm uma certa experiência em fazer política, em saber articular, fazer estratégia, eu acredito que meu nome seria citado, de pessoas que entendem de política, né? E aquelas pessoas que não entendem, não, às vezes não têm o conhecimento, nós temos que respeitar a opinião. E essa batalha vencida foi com que fez que hoje muitas pessoas, até quando eu digo que provavelmente não sou candidato a vereador mais, elas dizem, não, rapaz, se você superou um momento difícil daquele, imagine agora que você conseguiu se firmar, conseguiu estar diferente. Então, de fato, houve esse pensamento de desistir, né, de disputas. Eu confesso, Jota Silva, que hoje eu tenho 99% para eu não ser candidato a vereador. Eu não digo 100% porque você sabe, nós não podemos fechar a porta totalmente, porque pode acontecer algo que faça com que a pessoa tenha que entrar. Mas, assim, o meu projeto é para trabalhar, para sair da política. Não sair da política, no caso, sair de uma candidatura, não ser mais candidato. Que da política, todos nós, cidadãos, nós não saímos. Todos nós, até aquelas pessoas que são quietinhas, mas quando chega na eleição, ela tem o seu modo de contribuir por causa do seu candidato, que isso é normal, né? Democracia. Mas o meu projeto é para não continuar militando como um representante na política, seja um vereador ou outra esfera. Mas isso relacionado à decepção política, como é que se explica isso para o eleitor, né? Você teve quase 500 votos,
né, nessas últimas eleições, diante de toda a dificuldade. Sabemos que você tem seu reduto eleitoral, tem seus seguidores, aquelas pessoas que estão próximas de você e confia no seu trabalho. Né? Mesmo com as dificuldades mudando de uma ala política para outra, às vésperas da convenção você conseguiu manter suas bases. Né? Como convencer essas bases de que não vale a pena mais continuar? Seria uma decepção política? Seria uma questão pessoal mesmo? Por que Maviael não quer mais militar como, digamos, como político de mandato, de carreira? Olha, eu vejo a política de uma maneira que ela tem as dificuldades e tem as virtudes também na política. Só que você tem que fazer uma análise do que você está fazendo, está dando certo. Nem sempre o que está dando certo em termos de número é o que está satisfazendo. Em termos das pessoas, não, graças a Deus, só tenho que agradecer as pessoas que estiveram do meu lado, que me ajudaram no momento difícil, que realmente é aí que se revelam os amigos, quando você passa por batalha difícil. Mas a política, ela é dinâmica, ela tem se tornado cada vez mais inviável para você permanecer. Para você para você ajudar alguém, para dar uma força por alguém, não é preciso propriamente você estar dentro da política. Porque quando você está na política, muitas vezes você age debaixo de uma forte pressão emocional, de várias coisas que acontecem. E quando você tenta ajudar o próximo de uma maneira diferente, que você não está debaixo de pressão emocional, você está lutando, fazendo aquilo que é para fazer porque você, às vezes, sente prazer em compartilhar com o próximo, eu acredito que é totalmente diferente e você consegue ajudar de bom grado muito mais as pessoas e as pessoas veem que não é por meio de política, é por meio que você quer realmente ajudar as pessoas. Como você disse, 90% de chance de não disputar a reeleição. Teria já alguém em mente, irá apresentar alguém ou vai apenas militar nos bastidores e não diretamente apresentar alguém para substituir o senhor? Olha, uma coisa eu tenho certeza, que eu estou com um grupo do Boy, eu apoio o Boy para, se ele for candidato a prefeito, ou quem ele botar candidato a prefeito, eu estou junto com ele, vou ajudar ele no que for possível, se eu puder fazer parte do grupo dele nos bastidores como estratégia e tentar ver a campanha da majoritária, no caso. Porque como vereador não posso pegar alguém, porque se fosse para pegar alguém, botar debaixo do braço e pedir voto para esse alguém, era melhor eu mesmo sair, porque a responsabilidade vai ser minha. Quando eu peço um voto para um deputado, tem pessoas que votam no deputado não é por causa do deputado, às vezes nem conhece o deputado, nunca falou, mas vota porque tem um contato com a gente no dia a dia aqui e a gente tenta suprir a necessidade dentro do possível. Mas, para mim pegar um vereador ou alguém candidato e dizer assim, esse é meu candidato, eu acredito que eu vou trazendo a responsabilidade todinha para os meus ombros, porque se aquele candidato não der certo, vão bater na minha porta. E eu acho melhor eu militar ao lado do executivo, no caso da majoritária, que caso ele se eleja, eu vou ter acesso de chegar a ele e cobrar. E se ele não se eleger, o povo também vai entender que não chegou ao poder. Isso é uma questão lógica. O senhor falou, lembrando um pouquinho de 2016, aquela entrevista, toda aquela ruptura e um momento ali muito... onde movimentou bastante os bastidores da política de Jataúba. E eu perguntaria o seguinte, naquele momento o senhor lembra que inclusive até em tom de desabafo, o senhor falou muita coisa relacionada ao atual prefeito. Há um arrependimento de Maviael, se fosse hoje, faria diferente? Ou como é que você vê aquela questão toda daquele momento? Olha, J. Silva, existe uma questão na nossa vida que seria muito bom, todos nós, medirmos as palavras quando fosse falarmos, porque, às vezes, por causa de uma palavra, você é julgado por aquela palavra. E, às vezes, fica um histórico ruim na vida da gente, que a gente pode recuperar, mas a palavra que sai da boca da gente, ela não volta mais. Às vezes, pode ter machucado alguém. E tem coisas que acontecem na nossa vida que nós temos que entender que, muitas vezes, é Deus que permite para nós abrir os olhos e aprender a viver. Eu comparo, já disse em alguns cantos onde eu estava falando, que é igual um aluno, quando ele repete de ano, ele tem que vir uma prova de novo, ele tem que passar de novo por aquele período para ele ser aprovado. A prova se repete na vida dele. E eu acredito que teve coisas que eu passei, que Deus fez com que eu passasse, eu não quero culpar prefeito ou A ou B, não. Eu acredito que passei para o meu amadurecimento. E hoje eu já penso totalmente diferente. Eu acredito que se viesse dificuldades, provações que eu cheguei a passar, hoje eu agiria de uma maneira totalmente diferente. Por quê? Porque eu ganhei experiência e maturidade. Que maturidade ela não se adquire pelo tempo de idade que as pessoas têm,
mas sim pelo tanto de batalhas vencidas. Quando você vence um tanto de batalha, você tem maturidade. Às vezes tem pessoas de 25 anos que têm uma maturidade que pessoas, às vezes, de 45, 50 anos não têm. Quer dizer que isso serviu para edificar a minha vida, porque se tudo contribui para o bem, não é alguma coisa, é tudo, né? E contribuiu para o bem. E hoje eu jamais falaria essas palavras que eu falei, porque foi num momento de pressão emocional e eu não soube me comportar. Mas serviu para hoje. E hoje eu, graças a Deus, agradeço a Deus que eu sou uma pessoa diferente. O senhor teve alguma conversa com ele posteriormente àquele episódio ou não? Não, conversar com o prefeito não converso não, mas assim, eu tomei uma decisão, eu confesso a dizer aqui a vocês que teve um período que eu passei mais de um ano aí, assim, guardando aquele remorso dentro de mim, que isso não é bom. Eu sempre digo que a raiva só mata quem tem. Se você tiver raiva, às vezes tem pessoas que você está tendo raiva dela e ela não está nem sabendo e você está se matando aqui. E eu tomei uma decisão junto comigo, eu disse quando tiver uma oportunidade, se ele não vir, mas eu vou falar com ele, porque eu sou cristão, eu tenho que ter diferença. Vou falar com ele e não quero raiva, nem ódio, nem rancor. Eu simplesmente vou perdoar, porque se você analisar, até tem que vir as contrariedades na vida da gente para a gente ser levado a outro nível. Se não vir essas contrariedades, às vezes nós ficamos se acomodado ali, achando que tá bom, que tudo é normal. E isso foi uma coisa normal e eu tirei isso como lição de vida para mim e tomei uma decisão. Eu chamei minha esposa e disse, olha, Vanessa, quando tiver uma oportunidade, nós vamos procurar um local aí que for, se nós puder, nós fala com o prefeito que nós não podemos ficar guardar mágoa nem rancor. E nós fizemos uma lista de algumas pessoas com mal entendido e disse, vamos falar, porque isso é bom para a gente mesmo. A questão do perdão, você mesmo se edifica e você se sente bem. E foi o que aconteceu. Eu já estava com aquilo no meu coração e quando eu executei o momento que eu acabei falando com ele, foi até no aniversário da cidade que teve aqui, para mim, fiquei mais tranquilo ainda e assim, não quero ser justo. Algumas pessoas até que me questionaram na Câmara, porque não sei se você notou, que assim, minha maneira nos últimos 6 meses tem sido uma maneira totalmente diferente de agir. Isso. E tem pessoas que estão dizendo, Marvel, é porque tu tá já querendo mudar de lado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu simplesmente quero ser justo. Inclusive, eu quero ser tão justo que se vir umas contas do prefeito e eu ver pelo Tribunal de Contas que ele está certo e eu analisar as contas, se eu votar contra, eu estou sendo injusto. Inclusive, essa é uma pergunta que eu ia lhe fazer nesse contexto, porque o senhor sempre falava, no início do mandato principalmente, que ia aguardar, né, que tinha acontecido no passado, né, tinha votado, que na verdade foi a vereadora Vanessa, mas você minha pessoa, né? O articulador. Então, você sempre falou nessa questão de que no momento certo iria rever essa questão e corrigir esse erro do passado, né? E frequentemente, ou recentemente, nós vimos que o tribunal mandou umas contas, né, com a recomendação de aprovação. A minha pergunta se o tribunal manda contas, né, com a recomendação de aprovação, se Mavel segue o tribunal ou se vai avaliar de forma diferente e votar com a bancada? Olha, essa questão de seguir o tribunal nem sempre está certo também, porque o tribunal, ele às vezes pode dar uma aprovação das contas e as contas estão erradas. E você sabe, infelizmente, acontece muita coisa nos bastidores da política que... Inclusive, às vezes vem com recomendação de aprovação com ressalvas, né? Com ressalvas. Eu digo, tem coisas que acontecem nos bastidores da política que, às vezes, o certo é tido pelo errado e o errado é tido pelo certo. Você sabe que acontece muito isso, sim, né? Com certeza. Aí eu tenho que analisar essas questões e se tiver errado, não, vou votar contra, vou ser justo. Porque assim, um erro não vai se consertar com outro erro. Porque eu conversei com minha esposa, nós votamos naquele período, tudo, teve um acordo, isso é passado, passou, serviu para a edificação das nossas vidas, mas hoje eu jamais vou consertar outro erro, fazendo ou mal a alguém, ou querendo fazer para me vingar. E a vingança, jamais você tendo vingança, quem vai julgar tudo um dia vai ser Deus. Eu tenho que ser simplesmente fazer de acordo com o que manda, né? A palavra dele. Marvel, nós sabemos que 2020 está se aproximando e com isso, consequentemente, esquenta as conversas de bastidores. E há muita conversa em torno, inclusive, como eu falei no começo do programa, essa semana depois da declaração do vereador Jackson, semana passada aqui, né, com a gente, né, falando sobre a questão do seu candidato, né, seu possível candidato, que seria o Jackson Buraco, vice-prefeito. Ele disse ali, olha, meu candidato é Buraco, do grupo, do meu pai eu não sei, mas eu já conversei com ele. E nós sabemos que tudo caminha para isso, né, pelo menos até então.
E aí muito se fala de uma possível junção, né? No caso de Buraco sobrinho do Boy, né? Que sendo o candidato do prefeito Antônio de Roque Buraco, que talvez o Boy não lançasse ninguém ou não fosse candidato, e aí, né, fizesse uma junção aí. Você acabou de dizer que está com o Boy e o candidato que ele anunciar. Teria dificuldade em apoiar Buraco nesse sentido? Olha, eu acredito que, pelo que nós temos conversado, às vezes com o Boy, ele jamais lançará, assim, não vou dizer jamais, porque o coração... A política, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. E entra uma questão de afetividade, família, todo esse contexto, né? Mas eu acredito que, em termos de ter uma junção com o atual prefeito para lançar o mesmo candidato, pode até ser Buraco o candidato dele, mas eu acredito que, se for, não é ligado ao prefeito. Eu acredito, né? Mas, assim, para dar outras respostas, eu só posso dar de acordo com o que for acontecendo, né? Eu não posso já me antecipar, porque é melhor esperar, calcular o que pode acontecer para depois nós falar com responsabilidade. Candidato ligado a Antônio Roque, o senhor não apoiaria? Não, assim, eu não compartilho com a ideologia dele, né, na política. Tem feito algumas coisas aí, que eu tenho que ser sincero. Mas, assim, politicamente, não. Tem que respeitar ele, ele sei que ele é a autoridade do prefeito. Se venceu 5 mandatos aí, foi porque Deus permitiu e ele teve a inteligência de vencer esse mandato. Mas, assim, compartilhar com a forma de fazer política dele, eu não compartilho, não. Ligado a ele, eu também não votaria, não. Agora é meio-dia 35 minutos, meio-dia 35, você está acompanhando o programa Debate Livre, nosso quadro Papo Reto de toda quarta-feira. Hoje estamos aqui recebendo o nosso vereador Maviael de Abílio, do PSD, ele que faz parte do grupo de oposição aqui na cidade de Jataúba. Maviael, Câmara de Vereadores, nós sempre, frequentemente temos recebido reclamações e comentários, né, muitas das vezes durante o programa Debate Livre, de ouvintes que cobram, né, muitas das vezes, né, inclusive na live que é feita nas transmissões toda quinta-feira ou nos dias de reunião, as pessoas cobrando mais requerimentos e projetos de lei, né, dizendo que os vereadores de Jataúba não têm esse trabalho. Sabemos que, se formos fazer um levantamento na região, Jataúba é uma das câmaras que menos apresenta, os vereadores menos apresentam projetos de lei e requerimentos. Como é que o senhor avalia essas críticas, essas cobranças da população? Olha, Jataúba, existe uma realidade na política de Jataúba, que, se você for olhar, aqueles que cobram na live, algumas pessoas que são ligadas a grupo A ou grupo B, é um direito deles cobrar. Por quê? A eleição de Jataúba, ela é decidida mais ainda, e o povo avalia o trabalho dinâmico no dia a dia do vereador. Apesar, pronto, esse ano eu já coloquei um projeto de lei, já coloquei requerimentos, projeto de lei, inclusive, para uma rua, para se tornar o nome do ex-vereador e saudoso Duval Goiaba. Eu já coloquei um projeto de lei, foi aprovado, e já coloquei alguns requerimentos, pedindo pavimentação de algumas ruas aí que está sem calçamento há tempo. Mas, assim, requerimento é como se fosse um pedido. E um pedido, vamos supor, se trata os vereadores da base, do lado do prefeito. Aí, para eles fazerem um pedido formal ali na Câmara, eles têm mais influência em ir lá no prefeito e pedir a ele, chegar e pedir. Bom, teve um caso que aconteceu agora dos professores, que foi a questão de uma mudança aí que tinha na lei do aumento dos futuros que tiver efetivos, caso de concurso, e dos contratados. Era um aumento, uma alteração que tinha, só que ela tinha um parágrafo lá que deixou a desejar, como se fosse mexer nos direitos dos professores efetivos. E aquilo dali causou uma polêmica e os professores me chamaram para conversar, eu e o vereador Zusa, fomos lá, conversamos. E eu, antes de chegar aí na tribuna, falar e mostrar para lá, para cá, para mostrar que o povo viu, né? Eu podia fazer isso muito bem para aparecer. Mas eu disse, olha, a melhor coisa que tem que fazer aqui, nós só tem 4 vereadores hoje e eles têm 7. Se eles quiserem botar para frente, nós está perdido. Vamos para o consenso? Aí procurei o vereador Jacos, ele olhou e disse, aí, eu não posso decidir nada, Mavel, mas eu vou falar com meu pai, ele está em Brasília, foi no período que ele estava em Brasília, que ele decidir aqui, eu passo para você. Da minha parte já está resolvido, ele disse. E foi o que aconteceu. Eles ligaram para o advogado, falaram com o pai dele, e o pai dele tirou aquele parágrafo que tinha ali, que era... Ele não queria mudar os direitos, mas deixava uma insegurança. E foi resolvido isso de uma maneira que não precisou. E depois eu agradeci na tribuna, disse que foi melhor dessa forma, de que nós pegar e tentar levar para discussão, para tentar fazer algo que
que mostrasse ao povo, que dissesse, não, nós estamos atuando e estamos buscando os direitos de A ou de B. Eu acredito que um consenso, uma conversa, principalmente na cidade do tamanho de Jataúba, que você tem acesso a todos, os vereadores têm acesso um ao outro, têm acesso ao povo. Eu acredito que é mais fácil resolver dessa maneira, de que às vezes, muitas vezes, está querendo ser formal demais e acaba até se prejudicando, acaba querendo ser formal demais e arrumando até uma intriga ali e não resolve o problema, uma ira maior. Em frequentes entrevistas, o vereador Firoca ele já disse que não faz mais requerimento. Inclusive, ele já em entrevista a mim, ele disse que não faz mais requerimentos porque os requerimentos, principalmente de vereadores da oposição, não são executados. Alguns dos requerimentos que o senhor já colocou nesse período aí como vereador foram executados ou apenas foram aprovados e engavetados? Não, é executado. O requerimento de vereador de oposição não só é aqui em Jataúba, né? Ele não é executado. Pode acontecer do prefeito estar com a intenção de fazer. Aí você coloca aquele requerimento e pronto, dá certo, né? No caso, já ia andando, você pegou uma carona e chegou lá e você diz, não, eu também cobrei. Bom, teve um requerimento de minha esposa, Vanessa, vereadora, que ela fez um requerimento pedindo para colocar os transportes dos estudantes, que no período não tinha aqui. E passou um período, mas depois foi colocado. Quer dizer, ela fez o período, mas aquilo ali era uma intenção que ele tinha. E ele tinha cortado, quando entrou no poder, e passou um período, depois colocou. Mas não foi a causa de ter resolvido o problema, não foi o requerimento. Foi algo que ele já tinha. Requerimento, e principalmente, nós sabemos como é a politicagem em Jataúba e em muitos municípios pequenos, que aquele que é do seu lado, ele é mais atendido. Porque o prefeito sabe que aquele que é da base dele vai trabalhar para ele permanecer no poder. E aquele que não é da base vai trabalhar para não permanecer. Aí ele veda umas coisas por um lado e para o outro ele facilita. Isso é uma coisa de plástico, não é só aqui em Jataúba não. Em todo município acontece isso. Mavel, a gente também recentemente tem discutido muito a questão das comissões da Câmara. Inclusive, se não me engano, no ano passado, no entrevista, o vereador Veinho, que faz parte, que é relator da Comissão de Saúde, e algumas outras comissões, disse que não sabia que fazia parte dessa comissão, numa cobrança, inclusive, feita, se não me engano, pelo professor Arnaldo aqui na rádio. Como é que funciona essa questão das comissões? Você faz parte de alguma? E como é feito esse processo de escolha? Olha, Jota Silva, é escolhido por ele lá, né, como a maioria. Vocês lembram do período da CPI que teve também. Então, no caso, as comissões elas são escolhidas, formadas unicamente pela presidência. É por ele lá, o presidente da Câmara, junto com os outros, né, a maioria decide. E teve aquele tempo da CPI, que eu fiz de tudo para eu participar da CPI, e vedaram, quiseram colocar Jacques naquele tempo, como filho do prefeito, para investigar o próprio pai, né, que isso é diante da lei, isso é um erro grave. E a justiça barrou ele naquele período e eu queria fazer parte da CPI. E eles tiveram um certo receio, porque se nós for analisar, o vereador Zusa é alguém que sempre está lutando ali, querendo mostrar. Agora você tem que mostrar as coisas de uma maneira inteligente. Não adianta você ir para uma tribuna só para falar ou para falar o que as pessoas querem escutar. Às vezes tem uma turma ali de gente que vai para ali e fica dizendo, tu é o cara, e você está dizendo algo que aquelas pessoas se agradam, mas às vezes não tem lógica, não tem noção do que a pessoa está falando. Temos que saber o que nós falamos para não falar besteiras e depois quem entende realmente vai estar olhando e vai dizendo, não tem noção das coisas que é falado. E eu nunca, por incrível que pareça, eu nunca fui parte de uma comissão dali da Câmara, de Educação, de Saúde, de algo. Porque assim, eu acredito que eles sabem que se eu for fazer parte de uma comissão, eu vou buscar um entendimento sobre isso. E se tiver algo de errado, eu vou fazer a minha parte como fiscalizador. Eu vou falar e vou mostrar. Pronto, o vereador Zusa está fazendo parte de uma comissão, ele está cobrando algumas coisas, né? Ele pode ir mais a fundo e pode ver ali o que é que necessita, mas geralmente eles vão botar quem? Vão botar o vereador Naldo de Bileu, vão botar o vereador Veinho, vão botar os vereadores que simplesmente ali não vão procurar saber o que está certo, o que está errado, não. Eles vão simplesmente balançar a cabeça e dizer, ok, tudo ok, e aqui está resolvido. Porque a política, ela funciona no lado legislativo, executivo, é de uma maneira que nos bastidores é uma coisa. E ao público, na teoria, ela é totalmente diferente. E muitas vezes você às vezes quer fazer algo, mas quando você entra... A teoria e a prática ela não andam junto. Não anda junto a teoria e a prática. E você quer fazer algo pelas pessoas, mas quando você entra lá dentro, é totalmente diferente as coisas. Ela gira totalmente diferente. Se você é de um grupo A, é exigido que você entre no meio do grupo para você ser dessa forma e poder ter direito a algo que beneficie o povo. E você fica preso. Aí eu analisando esse período, olhando a política, eu digo, para mim ajudar alguém,
eu acredito que se eu começar a ser se eu for um comerciante bem sucedido, eu vou ter mais condição de tirar uma parte do meu salário e conseguir ajudar as pessoas, independente de política. Não precisar estar na política para estar, às vezes, debaixo de uma pressão e as pessoas às vezes, exigindo, achando que você tem que servir. Não que seja todo mundo, mas às vezes você tem uma responsabilidade maior, como você está como vereador, e por aqueles que são da base do prefeito ter uma certa regalia maior, ter os cargos que a maioria dos vereadores aqui que estão na prefeitura, que são do lado do prefeito, eles podem não ter teoricamente, mas por baixo dos bastidores eles têm os cargos que recebem seu ordenado por fora, que para denunciar isso teria que provar e dizer não, ele está aí, tem todas as provas, que é difícil de encontrar essas provas, porque enquanto tem um ou dois que falam, mas tem uma grande maioria que às vezes se omite. Por a maioria se omitir, eles têm uma certa facilidade de beneficiar mais as pessoas e você que está aqui na oposição lutando, está igual a formiguinha, lutando e não conseguindo fazer algo. E isso gera um desgaste. As pessoas pensam que você não quer servir, que você tem é um vereador, mas você tem um recurso bom, mas você não quer servir é porque está aguardando, porque está se beneficiando com o dinheiro público. Aí eu, analisando tudo de perto, eu digo, às vezes eu deixo de estar fazendo algo mais para agradar a Deus, porque é melhor você estar servindo, fazendo algo, porque quem abençoa a gente realmente é Deus. Nós faz as coisas aqui na terra, mas Ele dá inteligência para nós ser abençoado. E às vezes estou perdendo meu tempo da minha vida, não por as pessoas. Porque as pessoas não, só sei agradecer as pessoas, como Zezé aqui, um guerreiro, Ivan, Jeová, outros e outros que me ajudaram aí, Doge e outras pessoas. Sou grato a essas pessoas e os eleitores indiretamente que votaram confiaram em mim. Porque eu não chegava como outros, botava o benefício na frente, não. Eu tentava conscientizar a pessoa e mostrava o propósito que a gente tinha. A questão de dinheiro era coisas que vinha durante a campanha, vamos supor, se eu tenho um cabo eleitoral trabalhando para mim, ele precisa de algum recurso para ele ir naquela localidade, de combustível, de água, sempre precisava, mas eu não botava em primeiro lugar o dinheiro. E por isso, a dificuldade ela se torna maior e você acaba se desgastando. Aí eu estive analisando, eu acredito que é melhor eu tomar uma decisão e sair como... Tem até um versículo bíblico que diz assim, é melhor você sair da casa do seu vizinho do que você aborreça ele. De que você sair depois ele dizendo, já foi, graças a Deus, já foi embora. Né? E você saindo dessa forma, eu saio sem perder e o povo vai ficar satisfeito, porque é aquele gosto de quero mais, né? Pois é. Pois é, agora meio-dia 45 minutos, meio-dia e 45, Papo Reto, um oferecimento, né, aí do vereador Fernando Firoca, nosso parceiro, uma voz, lutando pelos jataubenses. Também vereador Zusa do Jacu, compromisso e lealdade com o povo. Vereador Jackson Galego de Antônio Roque, também parceiro nosso. O vice-prefeito Jackson Buraco, amigo de todas as horas. Também o nosso amigo Sérgio Rodrigues, design gráfico e marketing digital. Você que precisa aí, né, de material gráfico, divulgação, tudo, né, de plataformas digitais, procura o nosso amigo Sérgio Rodrigues, né, o fone Zap 0819-8103-6620. Também Dedê e Vanessa Multimarcas no calçadão do Moda Center, Rua H, box 5758, no Moda Center Santa Cruz. Dedê e Vanessa Multimarcas, onde a novidade chega primeiro. Fone 081-98220-8353. Também quero aqui mandar um alô e um forte abraço a toda a turma lá na base do SAMU. Estive lá, né, me convidaram na última quarta-feira e quando saí daqui do programa fui até lá, a base do SAMU, conhecer as instalações, né, os serviços ali oferecidos, e nos próximos dias estaremos aí recebendo a equipe, né, a coordenadora Thaisa Milena e toda a equipe do SAMU aqui para prestar alguns esclarecimentos, tirar dúvidas da população que muitas das vezes, né, não entende como é o trâmite, o funcionamento, as burocracias de fato que existem, né, e que eles estão aí sob essas ordens, né, vamos dizer assim, superiores, né, e muitas das vezes são mal compreendidos. Então, vamos marcar, nos próximos dias estaremos recebendo aqui a equipe do SAMU. Então, um forte abraço a todos lá na sintonia conosco. Vereador, o senhor falou há pouco, né, na questão da CPI. Né? A CPI que tanto foi batido nessa tecla, o senhor foi um dos grandes, né, que correu, né, e lutou, né, com unhas e dentes para que a CPI fosse instalada, a primeira, diga-se de passagem, na história da Câmara de Vereadores de Jataúba, e a gente viu que houve todo aquele imbróglio, né? Inclusive o vereador Firoca disse que não queria fazer parte, não queria ser membro da CPI porque não ia dar em nada, né? O vereador disse, eu não quero porque não vai dar em nada, vai acabar em pizza, eu não quero fazer parte. No final das contas, né, houve todo o processo de investigação, o senhor não diretamente, mas indiretamente teve, dentro desse processo. Como é que ficou essa questão da CPI? Nós sabemos que houve a votação e pelo plenário foi arquivado, né, mas você, juntamente com o vereador Zusa, disseram que iam colocar um relatório paralelo que foi feito, e eu dar entrada junto ao Ministério Público. Como é que ficou essa questão da CPI? Olha, veja, a CPI, ela
Primeiro que não aceito, fizeram de tudo para eu não fazer parte, ser membro da CPI, né? Aí ofereceram a Firoca, para ele fazer parte, e ele se omitiu, né? Que eu acredito que não é bom também você se omitir de algo que você, como fiscal do público, você está mais próximo para fiscalizar ali. Ele se omitiu, mas é um direito dele, tem que ser respeitado. E foi colocado o vereador Zusa, que eles fizeram uma análise, certo, botou Firoca ou Zusa, Maviael vai ser ruim, porque Maviael vai começar a olhar as coisas aqui como é mais, e constou várias irregularidades na CPI. À época, porque o senhor, não lhe atrapalhando, mas o senhor disse, eles analisaram o grupo, né, os vereadores que tinham e disse, não, Firoca ou Zusa, né, mas também tinha ali Luzimário e Naldo de Bileu. Por que o senhor acha que não direcionaram a nenhum desses vereadores? Não, porque foi quando eles comentaram que eles poderiam decidir, ver que tinha as indicações, que o presidente da Câmara podia indicar uns, né? Tinha a indicação dos grupos, né? Dos partidos. Isso, dos partidos. exato. E por partido, era pela maioria que tinha na Câmara, né? E naquele tempo tinha o PMDB, que tinha já direito a indicar um, e os partidos que eram menores, ficaria o meu, o PSD, e o partido do vereador Jacques, que era o PSB, né? Que só tem ele de vereador. Aí teria o PTB, se não me engano. O PTB. Que tinha na época Firoca, Zusa e Naldo de Bileu. Firoca, Zusa e Naldo de Bileu. Além de Luzimário também, né? Era para ser indicado deles. Aí não poderia ser indicado. E Luzimário já estava num processo de saúde. E estava Naldo de Bileu e... Tinha Naldo de Bileu, Zusa e Firoca. Aí o primeiro ponto que eles botaram foi para Firoca, que eu acredito que Naldo também não ia querer. Aí eles botaram, e Naldo já tinha dito, não, indica aí outro, por minha parte eu boto outro. Aí e se eles rejeitassem, aí já estava nesse sentido. Eles rejeitando, quem ficaria em segundo lugar, os partidos que ficariam em segundo lugar era o meu. Porque o PMDB indicaria um. Aí se eles rejeitassem, eu, por ter só um vereador, mas eu ficava na fila. E como o vereador Jacques não podia, por ser família do prefeito, e a justiça já tinha intervido, aí eu ficaria. Mas só que teve aquele bolo lá e o presidente também. Nós sabemos que eu não tenho nada contra o presidente, gente boa, mas por ele ser da base do prefeito, é claro e evidente que ele vai puxar mais para o lado do prefeito. Como é que o senhor avalia a gestão de Paulo? Não, Paulo, eu acredito que é um dos presidentes que entrou agora que ele tem mais um senso de comunicar a gente, de, às vezes, com antecedência, dizer, olha, está acontecendo isso. Aconteceu essa questão do período da campanha agora, que nós não votamos nele, ele sabe muito bem. Ele entendeu que é um caso, que não é oposição, é situação. Mas a questão da amizade, da questão de, pessoalmente, ele é uma pessoa que sabe separar bem. E até lá, como profissional, é um dos que tem tratado a gente por igual, nessa questão. Agora, a questão, eu quero dizer, de quando se trata de defender o bar que ele está e o bar que ele não está, isso é claro e evidente, não é só ele não, qualquer um faria, né? É a questão que é lógica, é né? Questão lógica, política. Não é, eu acredito que qualquer um que tivesse lá acabaria puxando. E como foi votado dessa forma, aí ficou o vereador Zusa, e a CPI teve algumas investigações, foi vencida pelo cansaço do tempo, porque quando pediam os papéis ao prefeito, o prefeito ficava enrolando para não mandar, porque tinha os erros. E nós fizemos um relatório em que entregamos. Só que eles tiveram acesso a todos os documentos? Tivemos acesso e nós pegamos, inclusive esses documentos ainda estão preparando. Eu acredito que deve ser representado e o Ministério Público vai tomar as medidas cabíveis. Que, inclusive, eu vou chegar lá nessa questão, que quando nós preparamos o relatório, mostrando as irregularidades que tinha, o vereador Antônio Bilosa, que era relator, junto com o presidente, era seu Zito, eles fizeram o relatório deles também lá, mas um relatório dizendo que não constava nada. E nós fizemos um relatório paralelo da gente. E eles, claro, votaram pelo deles, né? Claro, isso aí eles iriam votar. Podia estar 100% das coisas erradas. Eu acredito que nenhum dos vereadores que está do lado do prefeito iria votar contra ele. Porque eles estão ali para defender aquela causa deles, independente de... Por isso que eu olho a política, que se eu permanecer na política, para eu tentar dizer assim, eu quero ser um servo de Deus, e eu estar na política, vamos supor, no grupo do boy, e eu como vereador, e acontecer de vir umas contas irregulares para ele, para eu estar no grupo comungando, eu vou ter que votar a favor e contra os meus princípios. Aí como é que eu vou estar a minha consciência depois? Como é que eu posso se aproximar mais assim, de Deus se eu estou errando meus princípios? Aí foi onde eu comecei a olhar isso aí. Aí veja o que aconteceu. E quando passou nós estávamos agora para quando chegasse fim de ano, para começo de janeiro, nós colocar essa questão do Tribunal de Contas. E quando eu falei com o vereador Zusa, tinha acontecido aquele negócio da política que passou e o grupo da Segunda Via, né, que é o grupo do líder político Mamão, alguns ficaram assim meio sentido.
E como era nós que estava para representar, o vereador Zusa disse, olha, eu não vou representar isso agora não, espero mais para frente, deixa passar. E eu entendi também o lado dele. Aí eu disse, pronto, depois nós vamos ver. Aí tá para eu ter uma conversa assim, mas eu não estou vendo interesse da parte dos outros também não. É aquela questão, você fica remando e pronto, já começa a omissão a partir do momento que o vereador Firoca se omitiu de ser relator, ser membro da né? CPI, e ficou a gente lutando ali com uma coisa só e eu fiquei olhando, dizendo, mas rapaz, isso não é que vai chegar dessa forma se você está lutando e os outros se omitem, porque a Câmara quem vence é a maioria. Para abrir uma CPI, 1/3 abre. Mas para ter investigação, um vereador só correndo para investigar, isso aí gera só um desgaste. E você, às vezes, está com a verdade e passa por mentiroso. Eu disse, não, desse jeito não dá, não. Pois é muito curioso, porque assim, justamente nessa questão, o senhor falou, né, o senhor até comentou no início, e há muita cobrança em torno disso, porque o senhor foi um vereador que começou com um discurso forte, né, muitas das vezes até com embates, né, mais quentes na tribuna, né, com o vereador Veinho, que aconteceu algumas vezes, com o próprio vereador Jackson, e com o próprio presidente também, houve alguns momentos ali mais quentes na Câmara, e de uns tempos para cá o senhor mudou, baixou o tom, né? E muito se questionava, inclusive em bastidores, na questão do porquê, né? Por que Mavel começou de um jeito e está de outro, né? Que o senhor já explicou, né, nessa questão. Mas aí eu perguntaria o seguinte, nesse episódio recente, que foi a eleição para a nova, para a presidência, né? Que na verdade de nova não foi nada, foi a mesma composição e ali foi eleita. O senhor foi um dos que encabeçou, né, ali um movimento para tentar fazer com que o grupo de oposição fizesse seu candidato. Em algum momento seu nome foi colocado, né, como para ser presidente, possível presidente, ou o senhor ficou sempre trabalhando nos bastidores para costurar algum acordo, né, e tentar trazer alguém do grupo de situação? Olha, eu gosto de tentar fazer assim as estratégias para que o grupo ganhe, não só eu, né? Porque às vezes se você procura só para você ganhar só com aquilo, às vezes é egoísmo, você não está agindo no montante de todos. E nós começamos a nascer essa ideia da gente, mas nós vimos a possibilidade pouca, aí eu conversei com o Zusa, e o Zusa disse até assim, traga um de lá, vocês trazendo um de lá, nós conseguimos. Inclusive nas vésperas da eleição, eu saí da casa de Veinho cerca de meia-noite, nós conversando, e eu disse, Veinho, a decisão é sua, você é que está com a decisão. Se você quiser vir para o grupo e quiser aderir, Foi oferecido a presidência, Veinho? Nós dissemos ele que tanto ele votava num da gente, como nós colocávamos ele como presidente. Mas ele ficou muito indeciso, e nós notávamos a indecisão dele, e eu disse, olha, decida, você tem que decidir. Se você quiser ficar lá, fique lá. E se você não quiser, você venha, que nós estamos prontos para se unir aqui e trabalhar junto. Mas quando deu cerca de 5 horas, que eu já tinha conversado inclusive com o vereador Naldo. Naldo estava pronto para agir junto com a gente. E depois, quando foi de umas 5 horas que eu encontrei o vereador Zusa, que ele teve uma conversa com o líder político, um líder político dele, e ele tinha pedido para ele não votar em ninguém, votar em branco. Aí nós estávamos ainda lutando para ver se nós conseguíamos trazer Veinho, e Zusa deu essa resposta. Quando Zusa deu essa resposta, imediatamente eu conversei, liguei para Naldo e disse, olha, Naldo, não vai dar certo não. Que Zusa já disse que vai votar em branco e nós tinha que trazer um e tinha que manter os que tinha. Se nós não manter, tá tudo... Aí eu nem fui registrar a chapa, que era para registrar até 5h30 da tarde. Tinha que ser com 3 horas, 2, 3 horas de antecedência. Eu disse, não adianta nem registrar, vamos registrar a chapa sabendo que vai perder. Aí não registramos a chapa e no final aconteceu de Veinho votar branco, né? E mesmo ali tinha aquele impasse no momento, nós conversando com o vereador Zusa disse, olha, se for para eu ser o presidente eu voto, se não for, eu voto nulo. Eu disse, não, o direito tem que respeitar, o direito de cada um. Teve essas articulações, teve. Mas tinha algo muito mais, né? Que aconteceu as intervenções do líder, né? Por líder maior. Houve inclusive, o senhor foi um dos que bateu nessa tecla na tribuna de que se toda a oposição, né, incluindo aí o vereador Zusa, e com o voto de Veinho, se todos votassem em branco, né, vocês teriam 5 votos, mais um voto de Veinho, então se todos votassem em branco, uma possível anulação da eleição, né? Inclusive numa entrevista posterior, o presidente da Câmara, entrevistei ele, e ele me disse o seguinte, ele disse, o vereador Mavel foi burro nesse ponto, ele usou esse termo, né, de acreditar que com 6 votos em branco a eleição seria anulada, e ele disse que se tivesse só o voto dele, ele seria presidente por lei. Como é que o senhor vê essa questão? Existe a questão do voto branco e o voto nulo, né? O voto branco, quando você vota, você está errando, está
não está se agradando do candidato que tem. E veja, se a eleição ela chegar a obter 50% mais um voto, ela tem que ser válida. Se a eleição não consegue, é igual aqui em Jataúba, se tiver uma eleição com um candidato só e tem 12 mil eleitores e só votar 5 mil, quer dizer, a minoria está decidindo pela maioria. Se existir essa base na lei, eu acredito que mesmo nós entrando e dizendo que não resistendo chapa porque não teve o consenso, eu acredito que numa brecha na lei ia ter com que nós conseguisse uma anulação. Aqui em Taquaritinga foi anulado por uma simples coisa, a eleição, e fizeram a eleição da Câmara de novo. E eu acredito que isso seria um motivo muito grande, nós alegar que não teve 50% mais um dos votos válidos. Que o que vale não é os votos válidos. Aí a maioria inconformada poderia votar para isso, né? Mas se ele está dizendo, eu acredito que tem que ser mostrado na lei, né? Que já teve algumas coisas que foram embatidas, como a CPI que nós fomos criar, e alguns vereadores até reprovaram na hora, e eu abri a lei orgânica do município na hora e mostrei que nós estava dentro da base da lei, porque nós temos que ler, não é só nós comentar não, porque um comentário qualquer um faz, agora mostrar o que realmente está é mais difícil. O senhor acha que, como vereador hoje, né, o senhor teve seu pai, né, o ex-vereador Abílio, que foi um dos, vamos dizer assim, um dos criadores, daqueles que participou da formação do regimento interno da Câmara, esse regimento que gera a casa até hoje. O senhor acha que o regimento está ultrapassado? E muito ultrapassado. O regimento teve algumas áreas que eu estava verificando. Tem coisas que deixam muito a desejar. Não falta a memória alguns aqui, mas coisas até que você vê que não tem como. Às vezes, você vai legislar, teve coisa que eu pensei que seria inviável. Só que, se você for analisar, o regimento da casa, ele pode ser feito de uma maneira que ele não afete uma lei municipal, estadual, né, e nacional, que a lei federal ela sobrepõe sobre a estadual e sobre a federal. Não tem como eu criar uma lei no município que vá de encontro à lei do nosso país, do estado. E tem coisas no regimento interno que ela está indo de encontro. Mas quem é que prevalece? É a qual? Não é a maior? A lei maior ela vence a menor. Não seria o momento já, até como vereador, né, de propor uma mudança nesse regimento? Justamente, não, eu tenho alguns projetos de lei que eu devo colocar, porque é um princípio que a gente já pensava, eu tenho conversado com algumas pessoas, e vou procurar assessoria jurídica, né, para colocar esses projetos de lei. E independente que seja aprovado ou não, mas eu tenho que esclarecer o povo e mostrar os vereadores que votaram, que não votaram, e ser exposto isso aí. Requerimento, nós vamos fazer algum porque tem que fazer, mas sabendo que dificilmente é atendido, né? E de repente o prefeito pode mudar o sistema e pode começar a atender, né? Da mesma forma que eu tinha um sistema que eu estava agindo, mudei, ele pode mudar também, isso é relativo. Pois é, estamos chegando ao final, vereador, do nosso programa, o tempo passa rápido, mas eu gostaria que o senhor comentasse rapidamente a questão de como o senhor vê o contexto político de Jataúba hoje, né? O senhor falou aí nas suas palavras, e toda Jataúba sabe, o senhor é um estrategista político. Quando se fala de estratégia política dentro de Jataúba, seu nome, logicamente, ele é citado por todo o contexto na sua história de vida. Como é que o senhor vê hoje o contexto político de Jataúba, depois das eleições de 2018, né? A terceira via que começou ali devagarzinho, conseguiu ser majoritária, né, fazer seus candidatos majoritários, né, o prefeito ali próximo, né, em segundo, e Mamão teve uma queda grande. Né, muito se fala que Mamão, né, acabou, que Mamão não tem mais chance, que já era. Como é que o senhor vê a questão do contexto geral? Para você, Mamão já era ou Mamão é forte ainda no contexto político? Olha, eu vejo a política ela de uma maneira aberta. Agora, assim, se nós for analisar, hoje em dia nós somos medidos, seja o líder político, seja líder comunitário, de que área for, comerciante, nós somos medidos pelos resultados que a gente tem. Nós não somos medidos por outras coisas. Se nós temos bastante resultado, as pessoas não acreditam. Se não tem, as pessoas não vão acreditar, isso é lógico. E assim, Mamão tem um certo desgaste, porque ele vem de várias campanhas sem êxito, né? E assim foi provado que ele não tem aquele poder de junção, de chamar alguém, somar 1 mais 1. Isso é uma dificuldade que ele tem. Mas eu não posso dizer que ele já era também não, porque a política está aberta e isso vai depender da junção, né? Se hoje eu vejo como grupo da Terceira Via, o grupo encabeçado pelo Boy, um dos grupos favoritos. Não quer dizer que amanhã ele pode ser, né? Hoje ele está favorito, mas tem a questão do prefeito.
O prefeito, se nós for analisar também, é uma das pessoas que é estrategista. Está com a máquina, né? Está com a máquina, né? Tem mantido o seu grupo perto dele. E algumas pessoas, inclusive até em reuniões, quando estava ali junto, algumas pessoas desclassificavam como estava. Eu disse, olha, é melhor vocês não pensar dessa forma. Vamos pensar, e até algumas pessoas voltavam contra mim, mas na real tu está torcendo para o opositor. Eu disse, não estou torcendo não, rapaz, né? Tem que olhar as coisas da maneira que elas são. O prefeito tem a liderança dele, tem os vereadores, tem Paulo Fulório, que é um cara que sabe trabalhar bem política, tem a liderança Jacu, Mimoso, Seu Zito, que estão junto com ele, quer dizer, é uma liderança forte que estão ali com ele, que vai ter êxito no momento que ele disser, vamos trabalhar. Porém, ele agora não vai trabalhar também só como ele trabalhou, porque assim, ele encontrava só a Mamão, que Mamão não sabia fazer as estratégias da política, Mamão teve várias oportunidades de chegar a ser prefeito, e se ele não foi porque ele não soube agarrar a oportunidade. Mas hoje ele vai enfrentar alguém também que vem de muitos resultados. No caso, o Boy, ele é uma pessoa que, onde ele tem colocado a mão, graças a Deus. Inclusive, alguém que fez muitas estratégias junto com ele, né? Muitas estratégias junto com ele e em todas as suas áreas. Ele é uma pessoa bem sucedida. E onde ele entra, seja de ramo de cavalo, de tudo, ele tem obtido resultados. Quer dizer, ele vai enfrentar alguém que não é alguém que entra no jogo só para cumprir tabela, não. E caso o Boy sendo candidato, eu vejo ele como favorito, ou ele, ou alguém que ele colocar, dependendo da popularidade que esse candidato tenha. Mas eu vejo a política aberta. Eu não vejo a política definida para dizer que alguém A ou B não. De repente, Mamão pode surgir aí da cinza e ser um nome forte também na política. Isso é uma coisa relativa. Que nós só vamos saber isso de acordo com o andamento das coisas que for feito. Ok, então agora meio-dia, aliás, 1h03. Estamos chegando ao final do nosso Papo Reto de hoje. Quero aqui agradecer ao senhor por ter vindo e deixar aí para o senhor fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer, primeiramente, né, tem que agradecer a nossas famílias, né? É uma das coisas que nós temos que cuidar primeiro, é a família. Porque não adianta, às vezes, nós ser alguém de resultado lá fora, se às vezes a família da gente está passando, exatamente, não tendo um respaldo, né? Tem que cuidar primeiro dos de casa, porque às vezes é ele que quando dá errado lá fora, é eles que vão nos aguentar e tá ali perto da gente, que deu certo ou que deu errado. E a maioria dos outros é quando tá dando certo, você às vezes é a pessoa do momento. Mas na hora do erro é a família que aguenta, né? Que está sempre junto com a gente. Eu quero agradecer ao meu filho Matias, que apesar de ser um adolescente, mas sempre está junto, fazendo o que pode junto comigo. Minha esposa Vanessa, que ficou em casa, está nos escutando. E eu quero agradecer ao meu pai, né? O ex-vereador, que eu acredito que esse legado foi ele que fez com que eu entrasse nessa política, né? Minha mãe, Daci, que foi uma pessoa que deu uma força e eu vi a preocupação tão grande naquele momento difícil que a gente passou, e ela esteve junto ali, ajudando de uma maneira que hoje eu sou muito grato a isso. Meu irmão, Toninho, tem uma força grande. E no geral todo, minha irmã Simone, Débora, Marta veio de Recife ajudar aqui. E Janaína, minha sobrinha Janiele, os meus cunhados ali, tudo que estava ali, eles faziam o possível, e cada um se desgastava, corria para um lado, corria para outro. E os amigos, porque eu não posso dizer os amigos, porque justamente é a família que diz os amigos. Os amigos verdadeiros, eles se mostram nessa hora, né? Eu estava como Zezé aqui, que é conhecido pelo vulgo Pé de Fumo, né? O pessoal conhece muito ele. E outros amigos, estou falando Zezé em nome dos outros que não estão aqui, mas Dujo também, Jeová, e outros que me ajudaram, não poderia deixar de agradecer, porque tudo aconteceu, e tudo isso aconteceu, isso foi com um propósito. E hoje nós estamos aqui agradecendo a cada um deles, e agradecendo primeiramente a Deus, que é Ele que dá a inteligência para nós saber suportar, passar por cada momento, e hoje ter essa experiência que a gente tem, e eu quero usar essa experiência principalmente, se foi Deus que me deu, para tentar servir e fazer algo. Fazer algo para Deus é você ajudar o próximo, tentar fazer algo diferente. E fazendo algo diferente você se sente gratificante, porque não tem coisa melhor do que você partilhar com as outras pessoas. Isso é uma das coisas que deixa o ser humano mais satisfeito ainda, quando você pega algo que tem e partilha com os outros. Por isso eu quero agradecer a todos e a todos os ouvintes que estão ouvindo a Rádio Jataúba FM. Ok, então tá aí o vereador Maviael, nós agradecemos a você que esteve conosco, sintonizado até agora. Próxima quarta-feira estamos de volta com mais um Papo Reto, né, trazendo mais um convidado aqui para a gente falar um pouquinho sobre a política jataubense. Um forte abraço a todos, uma boa tarde e quarta-feira estamos de volta. Vanessa fez um molho lá, já almoçasse? Não, mas eu vou ter que descer, eu tenho uns compromissos lá. Isaac tá aqui me chamando para fazer uma cobertura. Programa Papo Reto com J. Silva. Voltaremos no próximo programa trazendo mais bate-papo e entrevistas com as principais autoridades do mundo da política.